Já estamos de volta com o vereador professor Marcos Paulo para um bate-papo a respeito da atuação dele como parlamentar na Câmara Legislativa aqui de Zedoca. Marcos Paulo, muito obrigado por atender ao nosso convite mais uma vez. Boa tarde, Fernando. Eu agradeço o convite. É sempre muito bom acompanhar o seu trabalho, a sua atuação à frente desse veículo de comunicação, de líder de audiência no nosso município. Vamos começar falando aqui sobre a sua atuação parlamentar. Nós temos aqui alguns cards e vamos colocá-los em uma determinada sequência e vamos falar de forma respectiva. O primeiro é esse que aparece no vídeo, que inclusive foi aprovado com relação à Equatorial Energia, né, que deve prestar informações sobre a deficiência de energia fornecida aos moradores da zona rural, bem como esclarecer aos usuários prejudicados quanto às providências adotadas para solucionar o problema e prazo para resolver a questão. Esse requerimento ele foi apresentado e aprovado exatamente no momento em que a nossa zona rural passava por um período super delicado com relação ao fornecimento de energia, certo? Sim, Fernando. Havia uma demanda urgente, até as pessoas estavam fazendo justiça com as próprias mãos diante do problema, do caos que eles estavam enfrentando por conta dessa ausência do serviço público, de uma concessionária pública que deveria prestar serviço de energia, oferecer energia de qualidade. Infelizmente, ela não estava cumprindo e nós, buscando fazer a vez de representante da população, apresentamos essa demanda na Câmara, que foi aprovada, e graças a Deus, antes mesmo, acho que da documentação pegar a ser formalizada, a Equatorial providenciou, resolveu o problema lá, até porque a gente não tem mais notícia de problema de energia lá naquela localidade. Vamos dar continuidade aqui à outra ação, por favor. Essa próxima ação, em tela cheia para quem está nos acompanhando. Um outro requerimento aprovado. Investir na ventilação não invasiva evita que o maior número possível de pacientes precisem recorrer à intubação. Portanto, o requerimento visa a aquisição desses equipamentos para tratar casos leves e moderados de Covid-19. Depreenda sobre isso, por favor. Na realidade, Fernando, o objetivo dessa demanda aí foi uma experiência que aconteceu em vários municípios que tratavam pessoas com Covid e, geralmente, por conta da ausência de UTIs, por conta da ausência de equipamentos mais sofisticados para poder tratar, eles pegaram e começaram a investir na aquisição da ventilação, do equipamento de ventilação mecânica, juntamente com aquela máscara, que é semelhante que nadadores que frequentam profundezas de oceanos, utilizam para nadar. Então, aquele equipamento ligado a um ventilador mecânico, ele diminui o sofrimento da pessoa e às vezes até melhorava a respiração da pessoa que estava com a respiração ofegante por conta da contaminação com o vírus. Então, nós apresentamos essa demanda por acreditar que ela era necessária aqui no município de Zedoca e o município também, na lei, no orçamento de 2021, constava recurso suficiente para adquirir um equipamento desse e colocar à disposição da população. Certamente, um equipamento desse daí iria diminuir o sofrimento de muitas famílias que acabaram perdendo seus entes queridos ao longo dessa pandemia, que é um período tenebroso que nós estamos passando, mas graças a Deus, com a vacinação, está andando para melhorar a situação da população. Esse requerimento foi aprovado. Continuamos aí, coloque o próximo na tela, dividindo aí a atuação parlamentar com você, meu caro amigo, telespectador e telespectadora. Esse também foi aprovado, é sobre a recuperação de pavimentação. Recuperação da pavimentação da rua 31 de março, sendo de suma importância para os moradores, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículo e pedestres, sendo a mesma uma das principais vias que liga o bairro Vila do Beque ao centro da cidade de Zedoca. Sim, nós apresentamos essa demanda por ter essa demanda também da população, chegou a demanda até nós apresentamos para o Poder Legislativo local, apresentamos para que o Poder Executivo execute o serviço naquela rua, até porque, como foi citado aí no requerimento, ela é uma via de ligação entre o centro da cidade e a Vila do Beque, é uma via que é bastante utilizada, quando às vezes as pessoas fogem do trânsito aqui carregado aqui da avenida, eles se dirigem para essas vias alternativas. E essa daí era uma que era utilizada, não está sendo utilizada agora devido às condições de trafegabilidade que não são boas, mas a gente espera que o Poder Executivo execute, até porque existe orçamento para isso e dá para executar o serviço de pavimentação naquela rua. O próximo na tela, por gentileza, produção, é mais um requerimento
esse requerimento é de imperiosa necessidade que a administração pública municipal forneça aos servidores que lidam com o público EPIs que sejam máscara, protetor facial, álcool em gel, em quantidade e periodicamente regular para garantir a segurança dos servidores e a proteção indireta da sociedade. Esse requerimento nós apresentamos no período do auge auge da pandemia aqui em Zedoca, onde nós estávamos tendo, infelizmente, alguns óbitos. E por conta disso aí, as pessoas ainda eram obrigadas a estar atendendo a população, mas nem sempre dispunham das condições adequadas para estar oferecendo, para se proteger e proteger quem estava sendo atendido. Então nós apresentamos esse requerimento, esperando que o município disponibilizasse máscaras para aquelas pessoas que estão atendendo, protetor facial e o uso do álcool em gel, que é uma coisa que é recomendada. Infelizmente, a gente ainda observa ainda que muitos locais ainda não está tendo o álcool em gel, embora muita gente já esteja vacinada, mas a pandemia ainda não passou. Então é importante que não só os órgãos públicos, mas também a iniciativa privada garanta essa proteção para as pessoas, até para que a gente possa sair dessa situação caótica que nós estamos, que é a pandemia, esse caos sanitário que em todo o planeta, e aqui em Zedoca não é diferente. É importante que todo mundo se cuide e zele para se proteger e proteger o próximo. Ainda mais com relação aos profissionais que estão lidando aí, né? Isso, que está atendendo diariamente a população. Próximo, por gentileza, turma, mais um requerimento. Diante da inquietação da volta às aulas de muitos servidores da área da educação, por causa da pandemia da Covid-19, apresentei requerimento que solicita a inclusão dos profissionais da educação na fase 4 do Plano Municipal de Imunização, que teve a devida atenção dos nobres pares. Sim, esse requerimento aí foi quando o município estava naquela situação de iniciar o ano letivo. Existiam outras discussões, não só o grupo de profissionais da educação, ele é um grupo prioritário nas campanhas de vacinação, não só na vacinação da Covid, mas na vacinação da gripe e outras vacinas. Então, e o município, no Plano Municipal de Imunização, ele disponibilizou algumas fases de aplicação dessa vacina. O que nós pedimos foi que fosse antecipado para uma fase, que no caso seria a fase 4, a inclusão desses profissionais. Mas o governo do estado também tomou essa iniciativa logo depois e determinou que fosse vacinado todo o público, todos os profissionais da educação, e com isso hoje, se tiver o profissional da educação que ainda não tomou vacina, foi porque ele não quis, porque a vacina já foi disponibilizada para que eles possam pegar e trabalhar com mais segurança, junto com os alunos, que teoricamente são pessoas que são menos suscetíveis aos problemas que o Covid pode ocasionar. Continuamos aqui com as respectivas ações da atuação parlamentar do vereador professor Marcos Paulo, mais um na tela. Esse aí é um requerimento aprovado sobre adequação de quebra-molas à legislação de trânsito. Destaco que os quebra-molas são necessários, não se deve retirá-los, mas é preciso adequá-los às normas vigentes, para que não sejam mais perigosos que os males que se pretende evitar com a sua colocação. Sim, mais um requerimento que nós tivemos também a aprovação. A gente agradece os colegas por entenderem a mensagem desses requerimentos que nós apresentamos, da importância deles, e esse daí é um de suma importância, porque todo lugar que a gente anda, a gente costuma observar que tem sinalização. Você vai aqui na BR, todos os quebra-molas que tem na BR, que é federal, você vê que tem uma placa indicativa dizendo que tem um quebra-mola a 200 metros, a 150 metros, e próximo ao local do quebra-mola. Então, aqui em Zedoca, infelizmente, a gente não vê sinalização, pelo menos por parte do poder público, nesses quebra-molas. Então, o que nós fizemos? Nós, diante dessa situação e de alguns acidentes que aconteceram nesse período, nós resolvemos apresentar esse requerimento, que também foi aprovado pelos colegas, que entenderam a importância desses quebra-molas sinalizados. A gente sabe que, ainda mais ele não tem local, que não tem a iluminação adequada, e a pessoa pega e passa. O farol, às vezes, não aponta para o local do quebra-mola à noite, às vezes acaba ocasionando certos acidentes, que inclusive os 2 casos que eu tive conhecimento no período que eu apresentei esse requerimento, todos aconteceram à noite, porque a pessoa não conseguiu visualizar o quebra-mola por conta do horário. E se não tem sinalização, ele não consegue, acabou atropelando o quebra-mola e acabou tendo que dar um prejuízo maior para o poder público, porque teve que ir para o hospital, requerendo um outro tipo de demanda.
Existem aqui na nossa cidade, já observamos isso, porque a gente trafega muito aqui pelas ruas, fazendo as reportagens, quebra-molas bem próximos de outro, inclusive até em ladeiras. Em ladeiras, em curvas, e a legislação de trânsito determina, ela tem uma certa lógica para poder instalar o quebra-mola, tem a altura também definida. Você vê aqui o da BR, ele tem uma altura, mas se você pega e pode passar lá, dificilmente seu carro vai arrastar naquele quebra-mola. Você passa numa moto baixa, sua moto também não arrasta no quebra-mola. Aqui em Zedoca você anda nos quebra-molas, é raro você andar num quebra-mola que seja numa altura que está aí, você passa com uma moto baixa que você não arrasta. Então, a legislação de trânsito ela é clara nessa questão desses quebra-molas. Não pode ficar em ladeira, ele não pode ficar em curva. Então, o que nós pedimos aí é que o município adeque todos os quebra-molas que foram construídos e os que serão construídos de acordo com o que diz a legislação, que não é uma legislação municipal, não é uma legislação estadual, é uma legislação nacional. É que normatiza todos a construção de ondulatórias em todo o país. Então, é essa demanda. E a gente espera que o município tenha essa sensibilidade de observar que o quebra-mola ele é necessário, mas ele é necessário de acordo com o que diz a lei. Para que o pior não venha acontecer, né? Para que evite o pior acontecer. O próximo na tela, por gentileza, produção. Mais um requerimento também aprovado sobre pavimentação asfáltica. A Travessa Amorim serve de acesso entre as ruas Amorim e Ricardo Lima. A ausência de um canal para escoamento de esgoto expõe os moradores a diversos problemas toxicológicos, além de infecções. A medida sugerida melhora o tráfego, assim como reduz a necessidade de se buscar a medicina curativa. Depreenda sobre isso, por favor. A Travessa Amorim, ela é uma situação bem delicada dessa rua, até porque ela nunca foi recebida um benefício, a não ser aquela raspagem que o pessoal costuma fazer a cada período chuvoso, que ele diminui as chuvas, ele pega e faz uma raspagem, mas nunca fizeram um serviço de qualidade para que fosse mais duradouro. E lá todos os anos, quando período de chuva, a população pega e sofre com os buracos, com o esgoto correndo no meio da rua, nem corre do lado, corre no meio da rua mesmo. E quando chega no verão, além do esgoto ainda tem a poeira, por conta que não tem um serviço de pavimentação adequado. Então nós apresentamos isso daí, também foi uma demanda da população que nos trouxe não só dessa rua aí, mas da outra também, da rua Antônio de Fátima, que foi também aprovado lá, não foi um requerimento apresentado por mim, mas foi aprovado também, que são duas ruas próximas que praticamente o poder público não deu a devida atenção para essas duas vias. E são várias vias na cidade, não é? Que apresentam esse problema Sim, em sua sim, infraestrutura, esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico, se tem muita calçada na cidade, mas a prioridade deveria ser exatamente essas questões que afetam a saúde pública. Justamente, porque não adianta você pegar, dar uma visibilidade para a rua, mas o esgoto está correndo lá, a céu aberto lá, ocasionando problemas de saúde pública, porque as nossas crianças vão lá, brincam na rua, pisam com o pé descalço, sentam dentro de casa, às vezes levando alguns problemas de saúde, ainda mais nesse período de pandemia, que quando foi feito alguns estudos, que o esgoto era um dos locais de propagação do vírus, do Covid-19, por conta que ele ficava lá e a pessoa tinha o contato e acabava levando para dentro de casa. Então, se faz necessário que se dê atenção para a questão do saneamento básico. Não adianta você ter o asfalto se você não tem o esgoto da forma correta. O tratamento sanitário daquele esgoto. A água correndo a céu aberto é muito prejudicial para a população. Próximo, por gentileza, produção. Continuamos aqui. Esse aí eu julgo muito importante, super necessário, a respeito da semana do aleitamento materno, né? Você, inclusive, apresentou esse projeto que visa instituir a Semana do Incentivo ao Aleitamento Materno. E caso aprovado pelos demais colegas e sancionado pela gestão municipal, seria comemorado anualmente na primeira semana de maio, passando a integrar, inclusive, o calendário oficial de eventos do município de Zedoca. Essa semana do aleitamento materno, conforme os pares, ela vai acontecer no município? Isso aí é um projeto de lei que está lá na casa para apreciação. Acredito que está disponível para que seja apreciado nas comissões, no caso a Comissão de Constituição e Justiça. Esse requerimento ele visa que o município pegue trabalho, intensifique numa determinada semana, e a minha sugestão fosse no mês de maio, que trabalhasse a importância do aleitamento materno. Isso aí seria um trabalho que não só aconteceria nas unidades de saúde, mas também nas escolas, em todos os locais onde o município trabalha com pessoas, na assistência social, na saúde, na educação,
trabalhar esse projeto aí, aliás, essa semana do aleitamento materno, para despertar, para que as mães vejam a importância do leite materno durante a amamentação, durante os 6 primeiros meses de vida da criança, que é um alimento nutritivo, que tem todas as necessidades que a criança precisa ao longo dos 6 primeiros meses de vida, se encontra no leite materno. Ela não precisa pegar da água, ela não precisa dar o chá, ela não precisa fazer o mingau, ela não precisa comprar aquele leite que o pessoal chama de fórmula. O leite materno ele tem todas as substâncias necessárias. Então, nós apresentamos isso daí, esse projeto de lei, porque nós acreditamos. Eu tive a oportunidade de estudar, na época que eu cursei enfermagem, a importância do aleitamento materno, e por conta de observar que algumas mães abandonavam o aleitamento materno durante esses 6 primeiros meses de vida, davam outras substâncias que às vezes acabavam ocasionando uma certa infecção na criança, e observei que era necessário se trabalhar isso no dia a dia da população. Então, nós apresentamos essa demanda, a gente espera que os colegas vereadores deem a atenção necessária para essa demanda, até porque isso aí vai se refletir na qualidade de vida das nossas crianças, porque o aleitamento materno, no futuro, quando a criança atinge uma fase adulta, diminui o risco de obesidade, de desenvolver doenças que têm a ver com o problema da questão de sobrepeso, justamente porque o leite materno, ele reúne todas as propriedades nutricionais que a criança precisa durante os 6 primeiros meses de vida. Próximo, por gentileza, é sobre um requerimento protocolado, a solução da falta de água em Zedoca. O requerimento busca resolver a precariedade no fornecimento de água por parte da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, que é a CAEMA. Cabe ressaltar que, diante do caos sanitário que estamos passando por conta da pandemia, a água é uma ótima aliada na luta contra a propagação do vírus, sendo essencial na higienização das mãos de superfícies e objetos. Esse é um problema decorrente em diversos pontos aqui da nossa cidade, Marcos Paulo. Sim, sim. Infelizmente é um problema que a gente não pode negar. Em todos os cantos da cidade, a população passa por esse problema da falta de água. E, como foi dito aí, a água ela é necessária para a nossa sobrevivência já normal. Agora, imagine no período de pandemia, onde volta e meia a gente precisa estar fazendo a higienização. Se a gente não tem essa higienização, a gente tem que recorrer a outros meios. Às vezes a água é importante. Infelizmente, aqui em Zedoca, essa questão ainda não foi solucionada. Quando nós apresentamos esse requerimento aí, tínhamos uma demanda específica, que era aquela questão da região da Vila Barroso e da Vila do Beque, e também ali do centro da cidade, naquela região ali da Rua Santa Teresa, Rua do Marajá, e adjacências ali também no Barra Murim, que pega o Conjunto São José, Consolata, que estão com esse problema agora, né? Que outras partes da cidade estão com um problema bem mais antigo. No caso aqui, por exemplo, aqui, do pessoal aqui da Rua da União, que é praticamente... Eles esqueceram que existe a CAEMA nessa região aqui. Então, a gente apresentou essa demanda, o gerente regional nos deu um posicionamento de solução da questão dos 2 poços, embora ele solucionou de um, do outro ainda está por aguardar a solução, porque, segundo ele, precisa de trocar todos os tubos do poço, e isso aí demanda um pouquinho mais de serviço apurado, e não só a questão dos equipamentos também que eles precisam. Então, a gente espera que a CAEMA dê uma atenção para essa população, até porque a gente não pode viver sem água. A gente pode viver sem um bocado de coisa. Agora, sem água, não dá para viver. E ainda mais nesse período de pandemia, onde a higienização ela é de suma importância. Continuamos, por gentileza, produção. É uma indicação que foi protocolada na Câmara Municipal de Vereadores sobre a coleta seletiva e reciclagem do lixo no município. De tudo que é jogado diariamente no lixo, pelo menos 35% deveria ter sido reutilizado ou reciclado. E os outros 35% serem transformados em adubo orgânico, ou seja, 70% da poluição do meio ambiente iria se transformar em algo útil e limpo para todo mundo. Essa indicação nós apresentamos ela por já observar algumas experiências que já acontecem em alguns municípios, em alguns países, da questão da coleta seletiva de lixo. E a gente sabe da importância da coleta seletiva de lixo, porque não vai agredir o meio ambiente. Imagine que você joga uma embalagem
de um pacote de café, por exemplo. Isso aí vai passar pelo menos 20, 30, 40, 50 anos, você ainda é capaz de encontrar a embalagem intacta no interior da terra. Então, nós apresentamos esse requerimento, essa indicação para que o município faça a coleta seletiva de lixo e faça a destinação adequada desse material. Nós sabemos que existem muitos lugares que as pessoas trabalham com essa coleta, inclusive aqui, os metais, por exemplo, alumínio, ferros e outro tipo de material, o pessoal aqui trabalha com a reciclagem dele. Só que o plástico, o papel, o papelão, isso aí tudinho é descartado juntamente com o lixo orgânico. Isso aí vai acumular, prejudica o meio ambiente. Nós sabemos aqui, o Zedoca, nós temos um local que o pessoal joga lixo que fica ali no final da rua Goiás. Lá, quem já teve a oportunidade de visitar, eu como professor, já tive a oportunidade de visitar o local, levando inclusive alunos, quando eu trabalhei com disciplinas dessa área, para mostrar a importância de a gente pegar e trabalhar com a reutilização, com a reciclagem, de dar um destino correto para o lixo. Porque quando o lixo daqui é colhido aqui nas ruas, o município destina para lá. Chega lá, faz um amontoado, às vezes toca fogo, queima, que dali prejudica o meio ambiente. O resultado daquela produção, daquele material que é produzido ali, o chorume, que é aquele líquido preto, ele contamina os lençóis freáticos. E só para lembrar que a água que nós consumimos aqui em Zedoca, ela é oriunda de poços artesianos. Então, nós temos que preservar esses poços artesianos, preservar esses locais. E para preservar esses locais, é preciso que a gente dê uma destinação correta do nosso lixo. E quando a gente der uma destinação correta do nosso lixo, com certeza nós vamos amenizar muitos problemas de saúde que nós temos nas nossas cidades, e aqui em Zedoca também não é diferente, e dar qualidade de vida para a população, além de também de dar uma oportunidade de desenvolver uma renda para as pessoas que trabalham com a venda do material reciclado. Continuamos por aqui. A próxima na tela, por gentileza. É mais uma indicação. Manutenção de estrada vicinal. Que seja realizado reparos e melhorias na estrada de acesso e ao longo do percurso da quadra Fé em Deus, faixa 2. A estrada encontra-se em péssimo estado de conservação. Fernando, nós apresentamos essa indicação não só dessa faixa aí, mas também da outra, que é a faixa 1 e a faixa 2, que está numa situação muito delicada. Depois do período das chuvas, requer que o município faça uma raspagem. Eu estou pedindo que não que o município ainda disponha de recursos ainda para poder fazer a estrada, mas que ele faça uma manutenção na estrada para que as pessoas possam ter garantia do direito de ir e vir. Porque hoje você vai nessa rua aí, nessa faixa aí, quando você chega lá da parte intermediária do povoado, da quadra, para o final, você não consegue andar com uma certa tranquilidade por conta das valas que tem em decorrência das chuvas que aconteceram nesse ano. E olha que o período chuvoso não foi nem tão intenso, mas se tivesse sido mais intenso, dificilmente as pessoas estariam, pelo menos, não estariam nem trafegando, pelo menos de moto, como desviando dos buracos ou das valas. Então, nós apresentamos essas demandas para que o município faça a manutenção, não só da faixa 1, mas também da faixa 2. A faixa 1 também está numa situação bem mais gritante do que essa faixa 2. E lá a dificuldade é muito maior para o pessoal pegar e chegar até a última residência da faixa. Seguimos aqui, por favor, na tela. Vamos acompanhar mais uma indicação. É a criação dos cargos de psicólogo e assistente social para atuarem nas escolas municipais nos termos da Lei Federal número 13.935/2019. Considerando que a lei federal estabelece o prazo de 1 ano para que a rede municipal de ensino disponibilizasse serviços de psicologia e de assistência social, bem como que o prazo se esgotou em dezembro de 2020. Que Zedoca cumpra a lei federal 13.935/2019, melhorando a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Hoje, Fernando, os profissionais da educação, principalmente os professores, ele acaba exercendo diversas funções, além da função dele, que é trabalhar a educação, o conteúdo, de modo geral. Então, ele tem que, às vezes, agir como psicólogo, às vezes ele tem que agir como assistente social, e esses conselhos, tanto de psicologia quanto de assistência social, apresentaram essa demanda em anos anteriores no Congresso Nacional, e em 2019 essa lei foi sancionada. Essa é uma lei que garante que tenha esses profissionais atuando nas escolas. Esses profissionais eles vão subsidiar
o processo ensino-aprendizagem, que nós sabemos que o processo ensino-aprendizagem não só acontece com o professor e com o aluno. Às vezes, o ambiente que a criança vive, que aquele adolescente vive, acaba ocasionando certo prejuízo para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Então, nós apresentamos essas demandas para que o município disponibilize o psicólogo e o assistente social para o atendimento dessas demandas dentro das escolas. E aí vem a questão das palestras, que esses profissionais também podem desenvolver, juntamente com os familiares dessas pessoas, para poder garantir que a educação ela aconteça de forma que o mundo que nós vivemos hoje, com a realidade que nós vivemos hoje, seja oferecido de qualidade. Então, nós apresentamos essa demanda, espero que o município de Zedoca dê uma atenção especial para o cumprimento dessa lei e ofereça esses serviços nas escolas, tanto de psicólogo quanto do assistente social. Vamos lá, mais um na tela, por gentileza. Já está na tela aí, imagino que seja o último card. Tem diversas, né, ações que não constam aí né, nesses cards que apresentamos. Vamos finalizar com essa indicação, que é a ligação da Rua Goiás e Amazonas tem gerado transtornos aí para os moradores dessa região, porque depois da abertura da Rua Amazonas, sem qualquer aviso ou consulta, foi interditado o acesso que ligava a Rua Goiás à Rua 13 de Maio, obrigando os moradores a se dirigirem para a Rua Amorim ou Rua Ceará, que em muito prejudica e prolonga o deslocamento dos residentes daquela região. Fernando, só para lembrar, a Rua Goiás é uma rua que a pessoa tinha um acesso direto daqui da avenida, passava pela Rua da Paz, Rua 13 de Maio, e chegava o destino até Caminho do Lixão e outras quadras. São 5 quadras que tem nesse decorrer dessa estrada aí, dessa rua. E essas pessoas se viram prejudicadas, porque até então eles tinham um acesso que saía da Rua Goiás para chegar aqui nessa parte aqui do centro sem passar pelas vias alternativas. E de repente o município fez uma abertura na Rua Amazonas, que prolongou até a Rua 13 de Maio, mas não deixou o acesso da Rua Goiás, prejudicando os moradores que já estavam habituados. Isso aí não foi feito, não foi nesse ano, há mais de 20 anos, desde quando eu me entendo por gente, que existia esse acesso da Rua 13 de Maio para a Rua Goiás, e de uma hora para outra essas pessoas se viram prejudicadas. Ninguém consultou eles. Se você falar com pelo menos 20 moradores, 10 moradores, perguntar se eles concordaram, se eles concordam com aquele acesso que foi fechado ali, todos eles vão dizer que discordam. Porque o prejuízo para eles foi muito grande, até da questão da valorização dos imóveis, porque geralmente quando a pessoa procura comprar um imóvel, ele precisa de um acesso direto. Ali nós não temos um acesso direto. Tem um terreno hoje, diga-se de passagem, que hoje está abandonado, que separa a Rua Goiás da Rua Amazonas, ou Rua 13 de Maio, que como é uma continuidade da outra. E foi muito prejudicado as pessoas. Havia uma promessa de que iria ser prolongado, mas até então não houve nenhuma manifestação. Essa indicação nós apresentamos na Câmara de Vereadores. Infelizmente, ele foi rejeitado na reunião das comissões, porque, como eu disse, nós, enquanto parlamentares, enquanto vereadores, o parlamento é uma casa que serve à população. Ela é um local onde a população apresenta suas demandas e nós apresentamos essas demandas para que o executivo execute. E eu ouvi essa reclamação, eu acredito que outros colegas também ouviram, mas infelizmente entenderam que isso aí não era uma demanda importante para aqueles moradores e o requerimento está lá, sem dar a sequência que deveria ser dada. Neste caso é importante os populares dessa região, né, cobrar desses vereadores uma atuação com relação a este anseio aí. Marcos Paulo, nós discorremos aqui acerca de diversas ações quanto parlamentar na Câmara de Vereadores. Nosso tempo ficou escasso para tantas informações, sim. Mas para finalizar eu gostaria que você esclarecesse aos telespectadores acerca de uma situação. Eu, muitas vezes, frequentei a Câmara de Vereadores para acompanhar os trabalhos ali na Casa Legislativa e observei que você deixou de utilizar a tribuna. Houve alguma mudança na questão do regimento interno da Casa? O que de fato ocorreu para que você não participe mais
não fale mais acerca desses anseios sociais que a própria população procura para representá-los? Antes de mais nada, Fernando, é importante nós lembrarmos que o parlamento é uma casa de debates. É uma casa de debates, o pessoal deve estar acompanhando bastante aí no Congresso Nacional a discussão de uma CPI aí por conta da questão da vacinação ou da não aquisição de vacinas, e lá nós observamos debates acalorados, acerca, uns defendendo, outros acusando, e o parlamento ele é isso, ele é uma casa de debates. Lá nós apresentamos as nossas demandas, devemos apresentar nossas demandas, e essas demandas devem ser discutidas da melhor forma possível para que a gente possa entrar num consenso para poder buscar a solução daquela demanda. Infelizmente, no mês de abril, se não falha a memória, no mês de abril, a mesa diretora apresentou um projeto de resolução que altera alguns dispositivos do regimento interno, e dentro dessa alteração ele acabou sendo inviabilizando o uso da tribuna por parte de, por exemplo, o grande expediente, que era livre para qualquer vereador falar, desde que se inscrevesse num período prévio. No regimento interno, hoje, só pode 3 vereadores, e cada um utilizar 10 minutos. Então, isso aí acabou inviabilizando a inscrição de vereadores para se expor ou expor alguma demanda, apresentar alguma coisa, dizer alguma coisa sobre qualquer fato que ele julga necessário, que ele julga importante naquela tribuna. E o pequeno expediente, que até então ele era para informações de qualquer natureza, informações curtas que não requeriam um tempo um pouquinho maior, esse pequeno expediente ele foi mudado. O vereador só pode utilizar o pequeno expediente se tiver alguma demanda na Câmara de Vereadores. Ou seja, um requerimento desse. Se eu tenho um requerimento desse aprovado na reunião das comissões, eu posso utilizar a tribuna para falar. Mas se eu não tiver um requerimento lá, eu não posso utilizar a tribuna. E o grande expediente, que ficou limitado a 3 vereadores, acabou inviabilizando qualquer manifestação. Aí esse projeto ele foi aprovado lá na Câmara de Vereadores, e o regimento interno ele é como se fosse a lei que regulamenta o funcionamento do parlamento aqui em Zedoca. Do parlamento, no caso da Câmara de Vereadores. Então esse requerimento está em vigor, e por conta disso ele acabou inviabilizando algumas manifestações, por exemplo, de mais vereadores lá na tribuna. Ou seja, não há mais aquele debate que deveria acontecer, até cumprindo o que diz a lógica do legislativo, né? Diante do exposto, o que entendemos é que a Casa Legislativa, que é legislando para o povo, parece que se tornou a casa de alguns, né? Segundo a opinião pública. Suas considerações finais, por favor. Fernando, eu tenho a agradecer. No outro momento, se for da sua vontade, se você disponibilizar esse espaço aqui, nós gostaríamos de estar aqui para poder debater alguns problemas mais a fundo. Nós estamos buscando fazer o nosso mandato, um mandato que atenda às demandas da população, que a gente busque a solução de forma institucional, porque o vereador, por ser um representante da população, ele tem que cumprir o papel dele institucional, não ficar bajulando, não estar buscando soluções de outros contatos. A gente busca apresentar de forma institucional. Por isso que eu apresentei esses requerimentos aí. Alguns foram aprovados justamente porque eles eram apresentados de forma institucional. E hoje eu não estou tendo mais esse espaço de forma institucional. De uma certa forma, a gente busca atender as demandas da população, mas eu trato a questão de forma institucional, como uma pessoa que representa a população. Embora nós tenhamos divergências de opiniões, mas eu, como representante da população, eu estou no direito de apresentar as demandas da população. Então, nós agradecemos, e eu já espero ser convidado para um outro momento para que a gente possa discutir isso aí. Breve nós vamos trazer uma novidade sobre o nosso mandato. Nosso mandato, por conta da pandemia, inviabilizou muitos contatos, da gente estar do lado do povo, que a gente tem buscado se preservar e preservar quem está do outro lado também. Então, a gente tem se preservado nessa questão, mas como nós ainda estamos no período da pandemia, nós vamos buscar outros meios diante dessa leque de opções que hoje nós estamos vivenciando. A educação, por exemplo, os alunos estão assistindo aula de forma híbrida, de forma à distância, alguns de forma
só online. Então, nós vamos pegar e buscar atuar também dessa forma. Brevemente, nós vamos trazer novidades para a população de Zedoca sobre essa questão da nossa atuação e até um espaço para que a população possa apresentar ideias, sugestões, críticas sobre a nossa atuação, para que nós possamos pegar e melhorar e atender, buscar melhor representar a população zedoquense. Então, agradeço, parabenizo você pelo seu trabalho, a toda a equipe aqui que sempre nos recebe com toda a disposição, com todo o calor, com todo o carinho. E é sempre muito bom estar aqui nesse espaço aconchegante que vocês oferecem para a gente. Estamos à disposição, esse espaço é super democrático. Aqui você pode falar acerca dos anseios sociais, de uma forma coletiva, claro. Agradeço, Fernando, e obrigado por esse espaço que vai ser de muita valia para todos nós e para a população de Zedoca também.